Vamos ver se agora tá tudo certo. Vamos lá, gente, vamos ver. Vocês estão me ouvindo agora? Estão ouvindo aí? Tudo certo? Perfeito. Então a gente vai receber aqui o Ivan Cossenza. Ivan Cossenza é o filho do Enfio, né? Grande Ivan! Boa! Tá me ouvindo bem aí, Ivan? Eu tô. Botei aqui o fone para Tá não perfeito. ficar com eco. Tá Tirar os perfeito. óculos que estão. Perfeito, perfeito. Bom, gente, então é o seguinte. Queria agradecer a presença de Boa todo mundo tarde. aqui para mais essa live. Queria agradecer ao Ivan pelo convite. Já conheço o Ivan já há algum tempo, né? E vi uma entrevista do Enfio até pouco tempo e me deu vontade de conversar com o Ivan. A gente nunca conversou muito, assim, muito tempo sobre o Enfio. A gente chegou a trocar algumas ideias. Eu pensei em fazer essa live É, exatamente para a gente, né, poder tratar desses assuntos aqui com o pessoal que me acompanha no Instagram. Então, te encontrava mais em eventos, né? é verdade. Então, Ivan, te agradeço muito a tua disponibilidade. Obrigado. E vamos Uhum. lá, Ivan. Vocês podem também fazer as perguntas, tá? Por aqui, mandar as perguntas para o Ivan, tá? O Ivan, fala um pouco, assim, como é que foi essa. Quando foi que você tinha que idade quando o Enfio morreu? Eu tinha, quando ele morreu, eu tinha 18 anos. Ah, então você Então pegou um era bom bem tempo, novo. né? É, eu como cheguei a conviver bastante com ele. E então mas foi uma até assim, na verdade, uma época que eu acho que eu iria conviver mais com ele foi exatamente quando ele faleceu, porque até aí, com adolescente, essas coisas, eu acabava convivendo pouco por ele morar em outro lugar, por ele estar toda hora viajando e como meus pais eram separados, então ficava mais complicado seguir ele, né? Fazer, eu via assim para o meu gosto, muito pouco. Claro. Então, gostaria de ter convivido mais assim com ele, mas infelizmente não foi possível. E há pouco tempo é engraçado, eu estava fazendo, vendo as características da morte dele. Não sei se você chegou a ver uma crônica que eu fiz sobre o Aldir. Não, pode falar, inclusive. E Comenta aí. eu eu comecei a fazer algumas comparações da morte do meu pai com a morte do Aldir Blanc e fui descobrindo, cada vez que eu mexia, eu ia descobrindo mais coincidências, enfim, aí eu botei na crônica que eu fiz, nas cartas do pai, falando, eles morreram do descaso do governo, né, com uma doença. É, Meu pai, por conta da morte do meu pai, houve uma comoção muito grande que mudou, né, todo o sistema de doação de sangue no país, né, a proibição da venda de sangue, do comércio, né, do sangue, e um controle de qualidade. Né. E aí eu O pesquisando seu pai era descobri que hemofílico, né? O seu pai meu pai era era hemofílico. hemofílico. Meu pai era hemofílico e por causa da doença da hemofilia, todo hemofílico precisava muito tomar periodicamente transfusão de sangue. E na época, 95% dos hemofílicos contraíram HIV por conta de doação de sangue. 95. 95%. Então, e na época era Inclusive pegar e morrer, né? os seus tios também, né? Inclusive meus tios. Na minha família foi 100%. Eram três hemofílicos, os três pegaram HIV, os três morreram por conta disso, porque na época o Betinho ainda sobreviveu um pouco mais por conta É. que ele já pegou o AZT, então teve um Isso. tratamento, uma sobrevida um pouco maior. Além da parte psicológica, eu acho que ele se abalou menos com o vírus.
E isso afeta muito, né? A pessoa conseguir sobreviver, a pessoa tá com a cabeça legal. Meu pai se abateu muito, assim, quando pegou HIV. Então ficou ele muito rápido ele começou a se deteriorar, assim, até imagino, eu falava que eu ficava imaginando se as pessoas não conseguem às vezes se alimentar direito, né? Quando está com um problema, quando a gente está com um problema assim, que a gente olha um problema bobo, imagine como é que a gente não fica quando a gente recebe uma notícia como essa, de pegar uma doença incurável, né? E mortal, né? O seu pai morreu E em que aí, ano? ele morreu em 88. 88. E Ele, quando é que ele foi início de diagnosticado? 88. Ele Quando é que... nunca, eu não sei direito. Ele foi falar que tinha pegado em 86. Hum, Foi quando ele conseguiu, ele foi, mas eu não. Tem até um caso, tem um tio meu, por incrível que pareça, até localizando, é, a minha a minha militância política, coisa surgiu por influência da minha família por parte de mãe, que eu uhum, tenho 3 tios por parte de mãe que eram militantes estudantis na época da ditadura, que foram presos, torturados e ainda bem sobreviveram àquilo. E um desses tios meus foi muito ajudado, meu pai ajudou muito ele, ele se chama Gildásio, e ele me contou que em 81, por aí, quando 81, 82, agora eu não me lembro direito o ano certo, quando teve os primeiros casos de AIDS na África, ainda em algumas aldeias, coisa que deu manchete em jornal, o hum. meu pai pegou um jornal da época conversando com o Gildásio e falou, tá vendo essa doença aqui, Gildásio? Pois é, dessa aqui eu não escapo. Isso em 81. Isso Nossa, mostra que ele não era só era na política, era assim, tudo, ele tinha uma capacidade de visão adiante, né? Que era impressionante, né? A gente vê pelo trabalho político dele todo, e ele tinha, no documentário eu falo isso, a impressão dele é como um bom goleiro que está sempre bem colocado, e por isso, aparentemente, ele nunca faz muitas defesas difíceis. Mas é porque, na verdade, ele se colocava muito bem nas situações para estar no momento dos acontecimentos. E não é à e as, toa que ele memó... foi figura principal na campanha da anistia e das diretas, né, das duas principais campanhas, e, movimentos a- e, políticos. e as lembranças que você tem dele são a partir de que idade? Que idade você tinha a partir de que idade você se lembra do convívio com ele? Mais criança, assim, porque ele separou, eu tinha 2 anos, 2, 3 anos, assim, e eu não. E ali eu não lembro. E depois passou um tempo, a Collie também viajou para os Estados Unidos, Uhum. e, e até um pouco antes eu já tinha até um pouco de contato. Eu ainda me lembro pouca coisa, mas principalmente quando ele foi para os Estados Unidos, voltou dos Estados Unidos. Isso foi em que Foi ano? aí que eu comecei a ter. Eu não lembro direito. Anos Direito, 80, mas. né? Não, final dos anos 70. A final Final dos dos anos anos 70. 70. Final dos anos 70. Que aí quando ele voltou aqui para o Rio e depois se mudou para São Paulo. Aí tem Ah, até uma história bacana que é com o Angeli, que me contou que essa visão dele de futuro, ele sempre falava com Angeli, com Laerte, com Glauco, que falava assim, não, as coisas acontecem aqui no Rio, vocês estão marcando toca em São Paulo, e de repente um dia ele liga conversando com o Angeli, ele fala assim, eu estou indo aí para São Paulo, morar em São Paulo. Mas por quê? Porque as coisas vão começar, isso no final dos anos 70.
porque as coisas vão começar a acontecer agora aí em São Paulo, e eu quero estar aí perto. Aí entra aquela analogia que eu fiz do goleiro. E ele falou, mas as coisas acontecem aí no Rio. Eu falei, não, mas pode reparar que as coisas vão começar a acontecer em São Paulo e eu tenho que estar aí antes de começar. E foi quando ele começou a fazer a coisa todas das campanhas, né, de entrar na militância política mais forte, né, de participar de sindicato, foi inclusive diretor do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, né? É isso que eu ia te perguntar. O Enfio, ele é egresso do movimento social, do movimento sindical. Por exemplo, a Laerte, por exemplo, é egressa do movimento sindical, da imprensa sindical, né? Uhum. O Enfio tinha isso também, ou ele, quando se tornou chargista, ele começou a ter contato com os sindicatos, ou com a esquerda? Ele sempre, eu acho que no caso aí ele começou a fazer a parte de, quando começou a trabalhar com cartoon, foi em Belo Horizonte, ele era muito novo, né? Então foi para jornal. Então acho que a partir do momento ele foi se politizando mais e conhecendo os caminhos todos da política, né? Vendo a importância que tem os sindicatos, né? Que os sindicatos têm. Basta ver que a primeira coisa que a direita fez quando assumiu o poder depois do golpe com o Temer foi tentar desmontar os sindicatos, né? E fazer essa reforma toda trabalhista que tira totalmente direitos de terceirização, estão fazendo a coisa da carteira, nem sei se já passou o negócio da carteira verde e amarela, né? Uhum. Que quanto menos direitos. Isso eu me lembrava de filme, tinha uns filmes antigos que eram os caras na frente das fábricas, em cima de caixote, escolhendo as pessoas que iam trabalhar naquele dia. Acabou o dia, a pessoa recebia o valor do trabalho daquele dia e ia para casa. No outro dia eles tinham que ir para a multidão de novo, torcendo para serem escolhidos para trabalhar naquele dia. Então era um trabalho diário, era a luta diária por um trabalho e por um salário de um dia. E eu acho que as coisas que estão fazendo, fizeram com a reforma trabalhista era mais ou menos isso, né? De caixa de supermercado sendo liberado no início do dia porque não tinha, e aí não recebe, né? Porque não tinha movimento suficiente. Tudo sendo terceirizado. Então, ele viu sempre a necessidade disso e se aproximou, e foi ele quem levou muito e criou, como Laerte conta o bunker do Enfio, na qual ele morava num apartamento imenso lá em São Paulo e juntava os cartunistas todos de São Paulo, outros que vinham de fora, cartunistas estrangeiros também, inclusive um daqueles cartunistas, eu esqueci o nome dele, um senhor já que faleceu no atentado lá na França, do Charlie Hebdo. Ah, sei. Eu não me lembro o nome agora. Eu também não, eu sei o que você está falando, eu sei. Mas era um senhor que eu conheci, eu vi ele desenhando lá no apartamento do meu pai, e eles criaram uma coisa que foi para prestar serviços para sindicatos. Esse bunker do Enfio serviu exatamente para prestar serviço na qual todos trabalhavam. E foi ele quem, pela primeira vez, e aí ele me conta, pessoal do jornalismo contando, e Laerte confirmou o último encontro que a gente teve ano passado, que eles começaram a fazer para os sindicatos, inclusive tendo contato com Lula. Uhum. Quando o Lula começou a surgir como sindicalista, meu pai falou, eu quero conhecer ele. Porque exatamente, ele vendo essa visão que ele tinha, falou, não, mas é um sindicalista, por que você quer conhecer um sindicalista? Por que esse? Eu falo, porque ele não é só um sindicalista, tem todo o perfil de um grande líder político e eu acho que é uma pessoa bacana para a gente trocar figurinha. E foi quando ele entrou para fazer as campanhas para o sindicato,
E depois da campanha pronta, ele apresentou uma nota para o Lula e para o sindicato, falando: não, ó, o trabalho dos cartunistas foi tanto. Aí falou: mas como assim tanto? Todo mundo ajuda aqui, colabora. Aí falou: não, o sindicato não pode viver de colaboração, não pode viver de maneira amadora. Ele tem que se profissionalizar. E para profissionalizar, vocês não podem aceitar ajuda. Vocês têm que pagar pelo trabalho. Perfeito. Então, vocês têm que parar de botar metalúrgico para escrever, metalúrgico para fotografar. Perfeito. E vocês têm que botar um jornalista, vocês têm que contratar fotógrafo, você tem que contratar os cartunistas. Inclusive, botando no meio dele, que era o meio de jornalista, né, ele colocou dentro de todos os sindicatos, hoje tem um jornalista. Né? Ele profissionalizou, ele obrigou os sindicatos a se profissionalizarem para trabalharem legal, para passarem as mensagens que precisava passar para os seus filiados, né, para as pessoas a qual o sindicato representava. Então ele foi foi revolucionário até dentro dos sindicatos, né? E aí Verdade. com a ajuda toda desses cartunistas todos, do Nilson, que é um cartunista lá de Minas, que morou com ele. Eu conheci Belo Horizonte. Ele tá aí, entrou há pouco tempo que ele entrou depois da pandemia, que ele entrou no mundo digital. Ele não tinha nem celular, para você ter uma ideia. É isso mesmo, exatamente. Ele há pouco tempo ele tá encontrei ele no WhatsApp, né? Legal, rapaz. Então, aí juntava Laerte, Angelio, Glauco, eu falei, aí uma série de outros cartunistas que foram entrando aí na pilha. Pois é, e você, esse contato com eles, foi esse contato que te formou uma figura de esquerda? Com o seu pai, claro, né? O contato que me tornou uma figura politizar mesmo, de entrar na política, foi com uma das minhas tias, par de mãe, que se chamava Gilce Cosenza. Uma figura assim fantástica, que vale a pena, assim, quem quiser pesquisar, tem muito vídeo dela comentando. Então ela foi presa em 69, no meio de 69. Ela tinha uma filha, ela tinha acabado de ter a minha prima, que é 9 meses mais velha que eu, prematura, e vivendo fugida. Quando ela foi presa, minha mãe foi a Belo Horizonte pegar a Juliana, e meu pai e minha mãe criaram ela, cuidaram dela os primeiro ano, 2 anos de vida, até a Gilce poder ser solta e ter segurança para poder ver a filha, porque os militares estavam ameaçando pegar, se achassem a Juliana, torturar a menina de 6 meses na frente da minha tia, para ver se ela entregava os companheiros dela. Então, quem contou para ela que a Juliana estava boa, porque ela ficou lá isolada, não sabia, né? Não tinha visita, não tinha informação, foi meu pai, através de uma tirinha de jornal, a qual ele escreveu as tirinhas no Jornal do Brasil. Em cima da legenda, ele botava uma graúninha, escrevendo, e escrevia às vezes mensagenzinhas que a gente quem não sabia não imaginava o que podia ser, achava que era bobagem, alguma coisa. E ele escreveu, falando assim: poxa, a Juliana vai ter dor de barriga de tanto comer sorvete com morango. E quando entrou o primeiro jornal, e foi a primeira tirinha que a Gilce viu na prisão, quando entrou o primeiro jornal, falou que o pessoal ficou até sem entender, porque todo mundo foi no caderno de política, sabia as coisas que estavam acontecendo, e ela pegou o segundo caderno e foi direto nos quadrinhos para ver. E estava lá essa mensagem. Foi quando ela teve as primeiras informações que a Juliana estava bem e que gostava de sorvete com morango. Quer dizer, um detalhezinho bobo passou uma mensagem uma mensagem complexa para
para minha tia, e que passava pela censura porque ninguém ia imaginar que Exatamente. fosse aquilo fosse uma mensagem, né, Pô, que para fantástico alguém. isso, hein, cara? E quando é que o seu pai ingressou no Pasquim? Foi logo nos primeiros números, né? Ele não quis fazer porque ele achava que o Pasquim ia ser letizado, que tinha que ser uma coisa mais aberta, não sei o quê, e, e, e não quis entrar no início, né? Uhum. E aí, depois dos primeiros números, ele foi convidaram ele de novo, falaram, vamos fazer, aí na conversa acabou entrando. E o Ziraldo contou isso num depoimento dele que assim, foi onde o Pasquim estourou, né? Porque eles tinham uma tiragem, quando entrou meu pai com os fradinhos, na época tinha o Caboclo Mamador, tinha o Claro. Camanduá, eles de repente o jornal, assim, em 3, 4 tiragens, aumentou 10, 15 vezes a tiragem por conta, Uhum. por conta dele. Então fala assim, ele não quis entrar, mas ele foi um dos grandes responsáveis pela explosão, né, do Pasquim na divulgação da história de tiragem, né? Do sucesso de tiragem de um jornal que até pelo nome, né, era um jornal que se imaginava que era um jornal, um jornaleco, né, um jornalzinho que era para eles tentarem fazer alguma coisa e não imaginavam que ia tomar a proporção que tomou. Agora, você estava falando do Ziraldo, né? E o Ziraldo foi muito importante nessa coisa da criação do Pasquim, né? O Uhum, Jaguar e tal. Tem uma entrevista do Enfio para Vox Populi, né? Em que o Ziraldo bem novo, né? Bem jovem, assim, ele pergunta, naquele tom debochado dele, né? Por que, que uhum, o Enfio estava fazendo análise? Né? Por que, que ele estava fazendo análise? E o Enfio deu uma resposta longa, falando que aquilo era para ajudar ele a se comunicar e tal, porque ele entendia que ele tinha aquela persona de artista, mas a pessoa dele, Henrique, não se comunicava, as pessoas. E aí, no final dessa fala, ele chegou e ele usou a seguinte expressão assim. Ele olhou pro Ziraldo e falou assim: com você a gente não se comunica. Então eu fiquei pensando assim, tinha algum problema entre ele e o Ziraldo? Tinha alguma animosidade? Tinha algum problema? na época, eu acho que tinha algumas coisas de umas guerrinhas de ego. Então, o Ziraldo, por ser mais velho, ele queria aconselhar muito meu pai, às vezes dar palpite, até nos desenhos, né, dele. E foi engraçado que nesse documentário eu comentei isso, que minha mãe me contou que uma briga que meu pai teve com o Ziraldo foi que ele deu palpite nos pés dos personagens do meu pai. Falou, Ah, não, não pode ser, não sei o quê. aí não. E aí meu pai ficou puto, eles brigaram, não sei o quê. Pô. E durante as gravações do documentário, o Sim. Ziraldo, agora, até 2 anos e pouco atrás, né, ele olhando os desenhos, o pessoal, uns garotos que estavam fazendo umas animações, mas falou assim, não, tem que corrigir, e entrou nesse assunto de novo, 50 anos depois, né, de 50? Mais ou menos, 50 anos depois, ele entrou nesse assunto de novo, tem que corrigir, porque tem que ter o calcanhar e não sei o quê, tentando corrigir as coisas do personagem. E o rapaz falando, não, mas o desenho dele era assim, não tinha. Ele falou, não, mas está errado. Não, e o mais E ele interessante, entrava, e o mais, mesmo sem essa guerra de egos que não tem agora, a ponto dele admitir que o grande propulsor do Pasquim foi meu pai, né?
Claro, Sozinho claro. ele fez uma divulgação do Pasquim que todos os outros juntos não estavam conseguindo fazer. E sabe uma coisa, isso que você está falando é muito interessante, de encrencar com o desenho dos pés, porque o Tô vendo. Enfio, ele era um sujeito assim que tinha apreço por pés femininos, né? Inclusive nessa Tinha, entrevista do era. Vox Populi, ele falou isso, e tem uma capa de um livro do Fradim que aparece assim o personagem agarrado num pé assim de mulher, assim com uma tornozeleirinha e tal. Então assim, mexeu num ponto nevrálgico Ele pro Fio, era. né? Ele tinha a coisa do pé, tanto que ele fez. Eu tenho aqui uma revista, se eu não me engano, chama. Agora eu acho, não me lembro direito, eu acho que é Ele e Ela, que ele fez Ah, reportagem, que exatamente. Então tem um desenho maravilhoso. Depois eu vou achar aqui e fotografar para postar. Que uhum. é a página central da revista, duas páginas, né, juntas, que é a fotografia do pé de uma repórter, que ele falou que achou lindo. Então tirou a fotografia do pé dela e desenhou um monte de personagem beijando o pé dela. Quer dizer, fez um. E Muito foda. então ele entrou na revista Eliela numa entrevista que tinha a coisa do sexo, tinha a coisa do pé, tinha a coisa tinha a política, né? E o desenho. Então nessa revista ficou muita coisa assim junta, né? Que fabuloso Ficou isso, muito cara. bacana. Tem até história. Conhece a história dele sobre o pé, sobre achava que o órgão sexual feminino era o pé? Não, não, pode falar. Não, ele tinha as revistas, ele contava. A gente nunca sabe o que na história do que ele conta, o que é verdade e o que é mentira, né? Mas ele contava que a minha avó rasgava as revistas, porque não tinha revista de mulher pelada, então às vezes tinha umas meninas com os vestidos, não sei o quê, então ela cortava as revistas, então ficava do pescoço para cima e do joelho para baixo. Hum. Então ele olhava o rosto e os pés, e era aquilo que era o estímulo sexual dele de ver a mulher, era a cabeça e os pés. Que fantástico. Então, então falava que para ele, então tem uma frase dele que é exatamente assim: eu achava que o órgão sexual feminino fosse os pés e não aquele negócio cabeludo. Então, Fantástico, fantástico isso, ele cara. falou que quando viu o que era um órgão sexual feminino, ele falou que ficou meio assustado, porque não sabia, achava que era que nem como era o pé, assim, que era um. Então Não, e eu fiquei eu tô muito falando, a gente não surpreso. sabe também o que é ver. Oi. Eu fiquei muito surpreso quando eu soube que desse apreço pelo enfio dos pés de mulheres, porque eu também tenho isso. E eu pensei, será que isso é coisa de chargista, cara? Será que isso é mania de chargista? Não sei. Eu falei assim, meu Deus do Que céu, eu quer dizer que o saiba, você é o enfio. segundo, né? Bom, pelo menos que a gente confessa, né? Porque É, o enfio confessava, eu também. Vai ver que tem um monte de gente que tem e não confessa, né? pode Agora, o ser. Enfio, deixa. Até te chamando de Enfio, viu? O Enfio está aqui com a gente. Eu vou, Ivan, antes de passar para umas outras perguntas aqui, eu vou fazer uns comentários rapidamente aqui para você dos internautas. O Irani é. Não, a Irani Pinto diz assim: Ivan, como você acha que podemos reagir a esse desgoverno? Antes já estava difícil, agora imobilizados. Pode responder. Infelizmente, a gente tem que tentar agir exatamente as coisas que a gente pedia antes da pandemia, era que o pessoal começasse a sair um pouco mais da rede social e fosse para a rua, né? Uhum, Infelizmente, agora a gente volta, então não tem mais essa opção de ir para a rua, pelo menos por enquanto. uhum. Então, a gente tem que deixar isso acontecendo. A sorte nossa é que esse governo tem um botão de autodestruição, né? Que ele vai se autodestruindo, está se autodestruindo aos poucos. Ele está se queimando com pessoas que
que você vê que tem todo um viés fascista, um viés antidemocrático, e são pessoas que já estão contra o governo, né? Uhum. Você vê até a brincadeira lá da quantidade de novos comunistas que estão surgindo, Verdade. que é um bando de gente que apoiou o Bolsonaro, sabia que o que ele tinha feito. Eu tenho até um vídeo que eu vou postar também do... meu Deus, agora eu esqueci o nome. Eu tenho essa coisa de dar brancos de nome de Não, pessoa, eu sei como é que é. do ator que foi, O Frias, tal de Frias, né? que foi se autoproclamou presidente do Brasil. Ah, Eu não, esqueci o nome. eu sei o que você está falando, eu sei. É o Enfim, José, José de Abreu. José de Abreu. Então tá o José de Abreu numa live, inclusive com um deputado, acho que com Paulo Pimenta e Hum. meu Deus, e com outro deputado do PT, e falando exatamente isso, de pessoas que estão agora, como se fala assim, ele falou, citou jornalistas, mas ele não citou os nomes dos jornalistas, mas citou basicamente, por exemplo, Lobão, Roger, Gentili, pessoas que estão aí falando mal, e que ele falou que, assim como outros jornalistas, que ele não desculpa, que não tem desculpas, assim, eles pedem desculpa por ter apoiado. Essas pessoas não merecem realmente desculpa, porque eles sabiam que o O tempo cara todo. era a favor da tortura, sabia que o cara Todo. usava dinheiro público para comer gente, sabia que ele era a favor da ditadura militar, sabia que ele exaltava um torturador e estuprador, que é o Ustra, e quem idolatra um estuprador é a favor do estupro. E ele já falou também que também só não estupraria uma colega dele porque ele considerava ela feia. É a Maria do Rosário. Maria do Rosário. Então, é uma pessoa que praticou zoofilia e contou para todo mundo, quer dizer, todas as atrocidades, né, que sonegava imposto, sempre falou isso, que sonegava imposto. Ele nunca enganou Nunca ninguém. enganou Né? ninguém. Todos esses jornalistas que apoiaram ele e que preferiram fazer o ódio à esquerda, né, seja lá quem for que entre, que não seja da esquerda, ou os que apoiaram diretamente ele, né, não merecem porque não são pessoas desinformadas, não são pessoas que foram enganadas, são pessoas Exatamente. que agiram de cabeça fria, de cabeça pensada, sabendo o que ele representava, e como os alemães que apoiaram o nazismo. São pessoas que não merecem perdão, que são pessoas que são capazes. Você vê uma, como é que chama? Acho que foi Cristina Lobo que foi torturada. Não, uma jornalista da Globo. É a Miriam Leitão. Miriam Leitão foi torturada e fazendo campanha, quer dizer, e ali fazendo campanha para a direita. E agora ela é crítica do Bolsonaro. A crítica, exatamente. São as pessoas que são cara de pau, que não tem, que apoiaram uma coisa e agora não estão. Então, são as pessoas que apagaram as fotos que tinham com a Aécio e agora estão apagando as fotos que tinham com o Bolsonaro. Aliás, Ivan, o Esteves aqui... Estava lembrando um caso, no início ainda na campanha, o pessoal falando, mas você não... Como é que você vai votar na esquerda? Você não entende de política? Eu acho que eu entendo mais de política que você. Eu falei, cara, eu te conheço há muito tempo, há mais de 30 anos. Você apoiou o Collor. Você votou em Fernando Henrique. Você votou no Aécio, no Alckmin. E agora está apoiando o Bolsonaro, e eu que não sei votar.
Quer dizer, as pessoas são as mesmas pessoas que votaram no Bolsonaro, são as que apoiaram o Collor lá do início e vieram nesse mesmo, apoiando a senador ligado ao narcotráfico, apoiando um professor ali que vendeu aí a Vale do Rio Doce, e é um dos responsáveis pelas mortes dos desastres da Vale, né? Porque entregou para empresas particulares que só visam o lucro. Uhum. E são pessoas que não sabem, que aí vem falar que a gente que não entende de política. Eu falei, caraca, vocês não aprendem com o erro. Uhum. Todos os candidatos que eu vou falando assim, eu consegui avaliar de um tanto que eu sei o que eles fizeram. Eu sei o que eles iam fazer e eu sei o que eles fizeram. E continuo na mesma linha. E vocês, cada hora, não, esse agora não presta, eu vou votar no outro. Não, É. agora esse que eu votei, o outro não presta. Ô, Ivan, É, o Esteves Renato, ele disse assim, o ministro do STF, né? Ele está falando do Celso de Mello. Ele acabou de liberar o vídeo da reunião da quadrilha. Agora o Bolsonaro genocida cai. Você acha que cai? eu espero que sim. Mas a gente nunca sabe. Depende do STF. Depende do STF, que é do STF de um Congresso, né? Mas aí você imaginando dessas duas partes, você depende aí de um Congresso que está na figura do Maia, que está aí vendendo os cargos, aceitando a oferta de cargos para o Centrão para segurar o Bolsonaro com dezenas de processos de pedidos de impeachment há anos, né? Há anos, É. não, há meses, né? Uhum. Na cadeira, na mesa dele, ele não passa adiante. E de um STF que não impediu o golpe da Dilma, mesmo sabendo que não tinha nenhum crime de responsabilidade, um STF que apoiou a ditadura militar, um STF que avalizou o AI-5, quer dizer, infelizmente, pode até passar, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? É. É, Tem até uma tudo. pessoa lembrando aqui, que hoje apareceu a carta do Heleno ameaçando o Foi, STF, né? foi. Então, quer dizer, a gente está aí, as pessoas perderam a vergonha de serem fascistas, né? De se exporem. Antes até esse pessoal aí já ficava meio assim porque não tinham coragem de se expor. E É, deixa agora já estão deixa eu tendo. continuar lendo aqui os comentários aqui pra gente. O Marcelo Viana disse assim: abraço de Ivan Cossenza e Carlos. Irani Pinto, Enfio é um dos grandes gênios do Brasil. Estudei com a Laerte, amo. A Olive Márcia diz Laerte Angeli Enfio, Timaço. Glauco também, diz a Irani, né? O Glauco Glauco, também que foi assassinado, né? foi assassinado. Eu tenho uma chave, diz o Jonatas Almeida, eu tenho uma chave da Graúna colada na minha janela, está escrito, estou vendo uma esperança. O Lobisnag disse assim, é revolução, Latuf. E o Jonatas Almeida diz, a revolução é permanente. Os Esse vídeos foram Marcelo, liberados. Oi. esse Marcelo Vieira é um Marcelo artista Viana. plástico, Viana, É. é um artista plástico que a gente entrou em contato há pouco tempo, eu fiquei conhecendo há pouco tempo, e ele fez de brincadeira, já tinha feito algumas esculturas e fez de brincadeira uma graúna. E Ah, fez para ele, os amigos viram, perguntaram se faria, ele fez para alguns amigos, aí falou, não posso fazer, e aí não posso ficar fazendo. E aí entrou em contato comigo, me mandou uma graúna, até estava aqui com ela, ó, ela estava aqui que atrás. legal, que É uma legal. graúna feita de sucata, Aham. e nesse tempo aí a gente começou a vender na loja da graúna. Deixa eu botar aqui Uhum. atrás. Não sei se dá para ver. Sim, não, deu para ver. Chega, E chega um pouco mais para a esquerda.
É porque Não, mas para aqui aí, invertido. ou então para Aqui é direita. invertido. Vai cair da Isso. mesa. Eu tenho que Ah, virar o tá. celular, porque senão vai cair, acabou a mesa. Aí tá bom, aí dá para ver, aí dá para ver. Tá dando para ver. E a gente está vendendo na loja da Graúna, que é um monte de gente assim, achando maravilhoso. Eu achei maravilhoso, porque eu já vi muitas esculturas assim, e poucas. E essa é a segunda vez que eu vejo uma escultura que fica tão fiel assim, ó, aos traços dele. E é porque é complicado, né? Às vezes, por ser simples, você que é desenhista, vê, por ser simples, parece que é uma coisa fácil de você desenhar e você assim imaginar que vai confundir, assim. Não, E esse outra desenho aqui. coisa, eu quando era mais novo, eu achava que o desenho do Enfio era pobre, era ruim, que ele não sabia desenhar, né? Então, Uhum. quando você aprende a desenhar, né, quando você se torna um chargista de verdade, aí é que você percebe a sofisticação daquele traço, entendeu? É que nem você olhar, por exemplo, um quadro do Picasso e dizer assim, a minha filha de 6 anos faz melhor. Entendeu? Então, assim, quando você vê a pessoa que não conhece o processo criativo, né, não sabe como é que faz o desenho, acha que aquilo ali é mole de fazer, mas ela mesmo não faz. Ela mesmo não faz. Você vê que os traços do teu pai, eles são muito simples, mas eles são. Eles estão colocados no lugar certo. Tem expressão, tem movimento, quando o bicho corre, tem todo o movimento que ele faz com alguns traços e você vê que é bem solto, assim. Então, Isso. é muito E por isso é sofisticado. difícil de. Não tem um padrão, como você tem um esquemazinho que já parecia em revista, você vê na internet agora, Uhum. de como desenhar um Mickey, como desenhar a Mônica. Então Isso, você faz isso, as. isso, O, isso. a Graúna não tem, os personagens dele não É, tem, são traços soltos, né? é. Então são complicados de você copiar. Tanto que após a morte dele, a gente fez uma exposição lá em São Paulo, no pessoal do Autor na Praça, que é um projeto muito bacana, não sei se você já foi, que é na praça. Ai meu Deus, esqueci o nome da praça. É uma praça lá de São Paulo que tem o Autor na Praça. E é um projeto feito que leva autores para lançar livros e debates no meio da praça. É uma praça que tem uma feira de antiguidades, né? E fizemos uma exposição lá na sede da associação, dessa associação da praça lá, chamado O Enfio Baixou Aqui, na qual muitos cartunistas faziam os desenhos dele, criavam histórias e copiavam o traço dele. Uhum. Então você vê, todos os principais e grandes cartunistas do Brasil participaram, fizeram homenagem, e não tem um desenho que você sente ali, por mais que eles queiram copiar, que você sente e fala assim, isso parece que foi o Enfio que fez. Perfeito. Não, você reconhece a Graúna, você reconhece os Pradinhos, mas quem conhece o traço dele vê claramente que é uma cópia. Claro. Então, era esse o grau de sofisticação, tanto que o pessoal falava, poxa, você podia refazer os desenhos dele, fazer novas histórias. Eu até criei umas historinhas novas para a Graúna, que eu comecei a ver até para tentar publicar em jornal, mas eu tive que, para ficar ali, para as minhas, como é que fala, exigências, né, de qualidade, eu falava, não vai ficar legal. Então, a coisa que eu fiz foi fazer no computador, no Photoshop, montagem. Eu pegava uma Graúna, um Bode Arellano, um Zeferino, e ia montando com os próprios desenhos dele a historinha, fazia um roteiro primeiro e depois ia procurar os personagens que se encaixavam com aquele roteiro para criar a historinha. Que é a forma única, né? Tem aquela coisa da forma única. O enfio é forma única. Não tem dois enfio. Não tem. A explicação,
explicação melhor que eu vi é que é um desenho muito caligráfico. Então, verdade, não é verdade. desenhado. Por ser caligráfico, é como você falsificar uma assinatura. Isso, é Então, a é impressão muito mais digital dele. complicado. É muito mais Isso. complicado você falsificar uma assinatura do que você copiar um desenho. Aliás, Ivan, Então, o Leonel Brizola 50 é o Brizola, né? O parlamentar, gente boa, amigo foi. meu. Tá dizendo aqui, boa tarde, Ivan e Latuf. Viva o grande Enfio, saudações brizolistas. Provavelmente, eu imagino que o Enfio deve ter conhecido o Brizola, né? Eu acho que sim, ele deve, na época, no meio político, eu sei que ele conheceu quase todo mundo, né? É verdade, Tanto é que verdade. ele, tanto que ele tinha coisas assim, de pessoas, por exemplo, que falava, por exemplo, na época do Fernando Henrique, tinha a frase dele, ele falando que nos debates, nas conversas que tinha o Fernando Henrique, que ele falava assim, ele olhava aí, entra a coisa do pé, que o meu pai tinha a Sim. fixação, ele falava assim, o Fernando Henrique não é uma pessoa que vai olhar para o povo. Aí eu falei, mas por que isso? Eu falei, olha a sola do sapato dele, a sola do sapato dele é lisinha. Isso é sola de sapato de quem anda em salão acarpetado. Não é sola de sapato de quem vai para a rua, de quem pisa no asfalto e quem vai onde o povo está. E, e Gozado, né, mais cara? O recente, negócio dele é o pé mesmo, né? ele tinha um monte de coisa de detalhes, né? Que era. E o pé, eu acho que entrava isso. E outra Genial. coisa foi uma que eu fui conversar com a minha mãe uma vez. Hum. E eu falando, mãe, eu estava tentando lembrar aqui, meu pai tinha um político que ele vivia falando que era uma pessoa super mau, era a pessoa mais mau caráter que ele já tinha conhecido na vida dele. Você lembra quem era que é algum desses políticos que estão agora ainda ou é dos antigos? Ela falou, não, filho, quem ele falava isso era o Eduardo Cunha, que era secretário de Nossa! segurança de São Paulo, na época. Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha daqui do Rio? Não, desculpa. Era o Temer. O Desculpa. Temer, Era o isso, Temer, era o Temer. exatamente, isso. Eu confundi aqui porque ficou ali os dois ali juntos. Quem ele falava isso Isso, exatamente era o Temer, que o foi secretário Temer, de Segurança em São Paulo na isso, época que meu isso, pai morava lá. E isso ele mesmo, isso. conheceu. É. E falava que era a pessoa mais mau caráter que eu já tinha conhecido na vida dele. E olha que ele, vivendo no meio de político, deve ter conhecido muita gente mau caráter. E eu falava, caraca, e aí desenterrei, exatamente procurando isso, eu desenterrei notícia que depois rodou pra caramba por aí, da campanha dos delegados de polícia de São Paulo, fazendo campanha em 81, por aí, do fora secretário, né? Ô, Ivan, Lembra olha disso? só, lembro. A gente tem só 10 minutos ainda de live. Assim, eu não imaginava, quer dizer, eu tinha uma ideia que esse papo contigo ia render muito, e a gente não falou um terço das histórias que você conhece do Enfio, né? Tem outros comentários aqui, ó. O Alex Ponciano, que é um artista. Olá, amigos, Ivan Latuf. Hoje um dia para lembrar das lutas pela nossa liberdade. Ah, se o mestre Latuf puder, o mestre Enfio pudesse estar aqui no nosso lado desenhando. Peraí. Ele está dizendo isso porque parece que o pau está quebrando enquanto a gente está conversando aqui. O tal do vídeo está sendo divulgado. Heleno está dando piti, né? Tá uma confusão do cacete enquanto a gente está batendo papo aqui. Tem vários outros comentários. Obrigado pelo apoio e carinho. Obrigado pelo apoio e carinho pelo meu trabalho de escultor, diz o Marcelo. Quero uma graúna, diz a Beltis. Todos contra o fascismo, fora Bolsonaro e família, diz a Aloe Vera Itaúna. Tem uma série de comentários aqui. Falando para a gente fazer outra. Exatamente. Outra, você desenha o... Eu já desenhei e depois parei, porque eu fiquei nos bastidores, na verdade, cuidando do acervo, e assumi uma profissão que na época nem existia, que é de produtor cultural. De organizar exposições, de organizar livro,
de cuidar do acervo, de tentar batalhar aí o golpe também freou um projeto bom que era de um centro cultural aqui no Rio para abrigar o Instituto Enfio e ser um lugar para guardar o acervo do meu pai, né? Claro. E ficar aberto se o Enfio tivesse vivo hoje, o Ivan, se ele tivesse vivo hoje, o que você acha que ele estaria fazendo? Como é que as charges, você imagina as charges que ele faria hoje? Não dá nem para imaginar. Eu nem imagino. Eu imagino que uma coisa que eu imagino, que eu falo muito, que às vezes tem gente que questiona quando eu boto algumas coisas, as pessoas questionam. Ah, mas Enfio não estaria apoiando isso? Eu falei, desculpa, tudo que você pensar que o meu pai estaria fazendo nesse tempo nesses tempos aí do golpe para cá, ele estaria fazendo 10 vezes mais forte. Ah, certamente. Você imagina assim, fala assim, você dosa, porque falou, eu não sou ele, então eu acho que ele estaria fazendo isso. Então, uma das coisas que perguntaram aqui, que comentaram, foi da coincidência que fez de nós dois fazermos uma homenagem ao Caboclo Mamador e enterrarmos a Regina Duarte. A Regina Duarte, sim. Fizemos ali fizemos na mesma hora, eu lancei, eu tinha publicado um pouco depois. E então, falando, quanta gente ele não estaria enterrando nesse cemitério, né? Explica para o pessoal aqui o que é isso, o Caboclo Mamador, o personagem. O Caboclo Mamador é um personagem que era um preto velho que tinha um cemitério onde ficavam pessoas que ele considerava mortos-vivos e que eles baixava os espíritos desses mortos-vivos nesse cemitério, que eram as pessoas que de alguma forma eram coniventes com a ditadura militar e com os absurdos que faziam na ditadura militar. E de um tempo para cá, isso voltou. Voltou as coisas, a atualidade de algumas charges que normalmente você imagina assim que não tinham perdido um pouco da atualidade. São charges que eu falava assim, ficam num contexto histórico do que aconteceu no país. E, de repente, essas charges estão atuais de novo, como o Baldo Paranoico, que era o personagem que tinha medo de falar tudo, com medo de retaliação. Como o Caboclo Mamador, de você enterrar. Eu falei, pô, quem que enterrar? Quer dizer, podia fazer para enterrar assim, mas antigamente eu pensava, né? Há um tempo atrás, e eu pensava assim, mas eu falei, mas seria meio fraco, seria meio bobo para fazer comparativamente porque foi criado, né? E de repente voltou. E eu fiz isso na página dele, eu republiquei, e a Regina Duarte foi o terceiro enterrado do novo Caboclo Mamador, do resgate desse novo Caboclo Mamador que eu fiz exatamente isso, com recortando os próprios desenhos dele, com os desenhos originais dele, e montando outras coisas. A primeira foi a Nana, Perfeito. Por conta do que ela falou lá do Chico, do Caetano e do Gil, né? Que estavam lambendo a bunda. Acho que nem era lambendo a bunda, era lambendo o cu mesmo. Do Lula, alguma coisa assim, o rabo. Isso, coisa o rabo, assim. Uma coisa de baixo nível. Aí depois eu botei o Roger, quando ele falou que achava muito estranho uma pessoa levar 80 tiros sem ter feito nada, questionando até as imagens que mostravam que a pessoa não tinha feito, que aquele músico não tinha sido feito nada quando foi fuzilado pelo Exército. Pelo Exército. E agora a Regina, por conta dessa entrevista mostrando, que mostra, na verdade, era a mesma pessoa, um monte de gente falando a mesma coisa que falando, mas como podia imaginar que ela fosse assim? Ela mudou muito. Eu falei, não mudou, ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim. Ela só não se metia tanto. Só ver aquela coisa... Ela teve a oportunidade agora de se colocar, né? Aliás, de colocar o pensamento dela, de pagar o mico, exatamente.
Mico não, foi um gorila, né? Foi um King Kong aquilo ali, né? E agora eu resgatei. Pena que fica muita coisa, eu acabo não fazendo. Eu queria. A minha ideia era quando eu resgatei isso, era toda semana fazer como ele fazia, toda semana enterrar uma pessoa nova. Faz isso, Ivan. Mas, faz isso. mas Você tem acaba toda a dando muito autoridade. trabalho, eu não acabando não dando conta, né, de fazer tudo. Estou fazendo com as crônicas que eu estou fazendo agora, né, que eu resgatei, que para quem não sabe, eu resgatei a ideia que o meu pai, eu brinco, é a receitazinha de bolo que o meu pai fez das cartas da mãe, e passei a escrever as cartas do pai, já Do tem pai. 2 anos e Perfeito. pouco isso, 2 anos e Exatamente. meio, quase, que eu comecei a escrever as cartas para ele, contando, conversando sobre o dia a dia, né? Essas cartas foram fizeram um sucesso imenso, né? Na época, na página da Isto É, Ô, que Ivan, é olha só. engraçada. Esse papo, como eu Oi. te falei, ele era. Infelizmente, o Instagram ele corta a live depois de 1 hora, né? Ah, Então tá, eu vou ter nem que sabia. encerrar aqui. Infelizmente, por mim eu ficava aqui a noite toda conversando contigo, porque eu já imaginava que você era bom de papo. E você tem uma experiência, uma vivência muito boa para compartilhar com as pessoas, né? Principalmente esse seu convívio com o Enfio, que foi o maior chargista que a gente produziu, e eu sinto muita falta de gente como o Enfio, mas eu vou ter que voltar contigo em algum momento aqui, tá? Em breve, A para a gente gente vai voltar a combinar. conversar, entendeu? Eu achei sensacional a sua participação. Eu queria agradecer muito você ter aceito o meu convite, tá? Sempre que você quiser também, se por um acaso você tiver vontade de abrir uma live aqui para a gente conversar, você fala comigo, eu estou à tua inteira disposição. E eu queria agradecer Vamos também as fazer pessoas. sim. Queria agradecer também as pessoas que participaram dessa live com perguntas. Não pude ler todas as perguntas, né? Então, Ivan, um grande abraço para você, meu irmão. Tamo junto, Um tá? abração. E eu vou fazer só uma propaganda aqui. Faça. Uma que eu já falei, da Grauninha aqui. Quem quiser, é só mandar mensagem para a página do Enfio, que a gente está aproveitando que os correios ainda estão abertos, que ainda estão enviando. A gente está vendendo essas grauninhas Tá para ótimo. matar um pouco, o pessoal matar um pouco a saudade. E para quem quiser conhecer um pouco mais da obra dele, até do processo criativo dele, tem um livro, o último livro que eu relancei dele foi um livro chamado Como se faz humor político, que é um livro em parceria com o Tarek de Souza, na qual ele conta todo o processo de criação, como ele fazia as coisas, como é que fazia para atingir os objetivos que ele queria, né, de repercussão, e numa época de censura, né, que é fantástico. E todos eles estão na página, tanto na página da Enfio, quanto na página da Loja da Graúna, Tá ótimo. que foi uma lojinha que eu criei para vender livro, camiseta, essas coisas dele, as pessoas pediam muito, e eu comecei a fazer isso. E segue minhas cartas também, as Tá cartas do ótimo. pai. Valeu, Ivan. Obrigado Tá mais uma bom? vez, cara. Grande abraço Um para você, abração. tá? Valeu, irmão. Valeu.